Estamos na sexta aula, né? Eu Aprenda Mais com a Saúde Mais. Nós vamos falar hoje sobre a questão de quebra de objeções. Então, primeiro a gente precisa entender o conceito da objeção, o que ela significa. Objeção não é um não definido do cliente. Ele costuma ser uma dúvida, uma insegurança do cliente, mas muitas vezes ele não está dizendo que não quer o produto. Aí cabe a nós identificar esse medo. É o preço? É uma insegurança sobre a rede? É a carência? Ou ele ainda não entendeu a importância de ter plano de saúde? Queridos, nós, de uma forma geral, o produto de saúde já é um produto de troca, né? Mas ainda tem muita gente que não tem plano de saúde. Então, esses clientes estão aí no mercado e dentro da sua carteira, às vezes você se surpreende. Clientes bons, que têm toda a condição financeira e que não têm plano de saúde porque não acredita, né? Nisso daí. Então, esse aí entra na insegurança, né? Ele não acredita, e nós temos que, então, entender isso, aonde está essa objeção para poder trazer a informação, né? Então, o que é? Qual que é a primeira? Vamos ouvir. Vamos demonstrar interesse, porque só quando a gente ouve com a mente bem aberta que a gente vai conseguir conversar com esse cliente e perguntar com calma sobre as dúvidas dele. Aí, só depois de ter feito bem esse diagnóstico que a gente vai responder com segurança. Então, vamos ouvir, entender exatamente. Daí, a gente vai fazer um diagnóstico do que nós vamos estar apresentando para ele. Então, nós temos, assim, um erro muito comum que é tentar responder muito rápido, né? O cliente já fala, a gente já responde com ansiedade. O cliente fala, tá caro, o corretor já corre para procurar um plano mais barato. Ele está falando que está caro, comparado ao quê? Do que nós estamos falando? Caro referente ao quê? Então, o orçamento dele que está curto, ele tem um orçamento baixo, ele já tem um outro plano mais barato, ou ele simplesmente não tem noção dos preços dos planos de saúde. Essa questão de noção dos preços do plano de saúde é muito comum, corretores, quando nós temos um cliente que ele vem de uma empresa, uma pessoa que trabalhou a vida inteira em empresas grandes, né, grandes corporativas, eles nunca pagaram plano de saúde, eles sempre tiveram pela empresa. Então, assim, eles não fazem a menor ideia do custo disso. Então, uma situação que é muito comum, que eu vejo, a pessoa vem e pega ela quer o padrão que ela tinha. Mas ela não faz ideia do qual é o custo daquele padrão. Então, por exemplo, eles pedem com Einstein, com Sírio, né? E eu já falo para os corretores, né? Quando a gente identifica esse tipo de pessoa, sim, a gente atende com a rede de hospitais que ele está pedindo, mas eu já indico que faça um plano abaixo, com bons, né, hospitais, mas tirando aquele trio, né? Sírio, Einstein, Fleury, que vocês sabem que encarece, que mais ou menos dobra em relação a um padrão abaixo, que é maravilhoso, né? Que tem excelentes hospitais. Então, normalmente, eu indico que faça as duas cotações, né? E comentando com o cliente, falou assim, olha, eu estou te apresentando, porque às vezes é uma possibilidade bem interessante, ou às vezes temos alguns produtos que tem o plano com sírio-libanês, então apresenta esse aí que também é intermediário, que assim a pessoa ela começa a ter noção desse valor e não sai correndo e achando que você não tem nada para apresentar. Então eu já indico sempre estar fazendo isso. A partir disso é possível orientar melhor o cliente e explicar o custo-benefício. Se ainda assim o preço for uma barreira, podemos readequar a proposta dentro das opções disponíveis, avaliando rede, categoria, acomodação, operadora ou coparticipação. Então, corretores, nós temos que ir sentindo o cliente para ir adequando a necessidade dele. Então, eu sempre comento com os corretores, né? Às vezes passo uma cotação e muito fria, né? Assim, cota para mim isso, né? E assim, a gente precisa entender qual é a realidade do cliente, porque se você cota um produto
muito acima dele, ele já te descarta, ele não quer falar. Ele fala, nossa, esse cara, pelo amor de Deus, só tem plano caro, não quero mais falar com ele. Se a gente cota muito abaixo, ele fala, pô, o cara tá pensando que é o quê? Então, como que nós vamos definir que tipo de produto que nós vamos oferecer? Perguntando, gente. Então, assim, eu tenho muitos corretores que ficam bravos. Você parece uma investigação. Mas para a gente conseguir adequar o produto a esse cliente, a gente precisa conversar com ele, sentir a necessidade dele, sentir todas essas questões, porque você não pode errar nas opções que você vai oferecer. Agora eu vou passar agora para vocês um passo a passo de como conduzir a conversa com o cliente que tem uma objeção. O primeiro passo é validar o sentimento dele. Fulano, eu entendo a sua preocupação. Então, sempre a gente tem que acolher, né? Vamos acolher esse cliente. Depois começa a fase da investigação. O que mais pesou para você nessa decisão? Em seguida, passe a reposicionar o valor do nosso produto. Mostre os benefícios, a segurança que é ter um plano de saúde, os hospitais de referência e por aí vai. Por fim, conduza para o próximo passo. Readeque a proposta e direcione para o fechamento. Então, corretores, veio aqui a investigação, né? Porque você tem que ir puxando dele para ele se abrir e você conseguir adequar aquela proposta de acordo com as informações que ele te passou, né? De repente, às vezes a gente tem que fazer algumas perguntas porque a pessoa ela vem com padrão de plano, tá? Hoje está acontecendo muito isso. Ela tem um padrão de plano que tem todos os hospitais, né? Assim, os de ponta, né? Vamos estar falando assim. Mas, de repente, esse cliente, ele é um cliente que ele usa um hospital X. Vou dar um exemplo. Santa Catarina. Ele usa esse hospital, que é o que ele gosta. Você tem produtos que estão ainda abaixo desse plano que tem todos os hospitais, exceto Sírio, Einstein e Fleury, e que já tem esse hospital que ele quer. Por exemplo, que eu dei, o Santa Catarina. Então, aí, nessa conversa, você vai conseguir trazer. Às vezes, essa diferença já começa a fazer sentido. E quando a gente fala em reajustar a proposta, nós estamos falando em fazer o cliente sentir que você pensou em algo exclusivo para ele. Os clientes gostam de ser atendido de forma exclusiva, né? Tudo para ele, pensando nele, ele se sente importante, ele se sente valorizado, que né? Ele é o nosso é o nosso objetivo, né? Tá fechando o negócio para ele. Então, quando você faz esse trabalho, ele se sente realmente exclusivo. Às vezes isso é algo muito simples. É só você pegar e falar, olha, então, baseado nisso que você me falou agora, eu tirei uma das opções que eu tinha te mandado, porque acredito que ela não se encaixa no que você deseja. Percebe? Então, você falou, bom, eu estou fazendo específico para você, e este produto já percebi que não te encaixa. Então, eu vou refazer essa cotação, né, e trazer as opções que melhor te atende. Bom, agora nós vamos passar para as frases mais usadas pelos clientes para mostrar como nós podemos agir nesses casos. O cliente que fala, está caro? Está enxergando apenas o boleto? O corretor precisa mudar a visão dele de custo para proteção, segurança. Mostrar que o plano de saúde não é só para aquela consulta de vez em quando. O plano protege a família contra gastos altos e inesperados com pronto atendimento e com internações. Então, como a gente pode responder? A gente pode falar assim, entendo que esse valor pode pesar no orçamento, mas a minha recomendação é olhar também para o risco de ficar sem cobertura. Uma internação ou um exame particular pode custar muito mais do que várias mensalidades do plano. Eu vou fazer aqui um comentário. Nós temos uma grande parceria com uma empresa de consultoria, lembrando, corretores,
que hoje o mercado das corretoras de valores, que fazem investimentos e tudo mais, ele está atacando os seguros de uma forma geral e, em especial, os seguros de saúde e vida, né? Então, ficamos atentos, porque eles têm uma vantagem em relação a nós, corretores, que eu brinco, onde o cliente deixa o dinheiro, ele deixa a vida. Então, esses caras têm o dinheiro dele, né? Então, para ele deixar o dinheiro investido e tudo mais, ele confia muito nessa pessoa, né? Nós, corretores, também sabemos que nós temos muito a confiança do nosso cliente, né? Porque ao longo dos anos, sinistros que aconteceram, mas onde ele deixa o dinheiro, né, tem um peso muito grande. Então, nós temos que ficar atentos, porque eles estão fazendo esse trabalho e muito bem. E eu comentei tudo isso porque esse parceiro nosso, ele trabalha com essa parte de investimento e ele trabalha com uma consultoria financeira em que ele chega no cliente e ele vende essa consultoria. Não é que ele faz como várias seguradoras ensinam os corretores a fazer, ir lá, perguntar, principalmente para fazer o seguro de vida, para fazer o consórcio, né? Mas nós fazemos isso de uma forma gratuita, né? E essa empresa não, ela cobra para fazer isso, né? E no momento em que ela faz essa análise desse cliente, porque ela vai perguntar tudo da vida desse cliente, inclusive onde ele quer chegar, né? Quais são os sonhos dele, enfim. E então, ela começa a entender que esse cliente tem alguns lugares em que ele tem problemas, né? Então, eles detectam numa conversa dessa que esse cliente que tem um poder aquisitivo bom, que é forte, ele não tem o seguro-saúde. Daí, o que eles fazem? Eles falam assim, então, nós estamos trabalhando todo o seu patrimônio, estou investindo, vamos fazer consórcio, fazer uma série de coisas. Mas você não tem essa proteção, que é do seguro-saúde. E se você vir a ter um problema no meio desse caminho, né? Uma doença ou um acidente, e se você tiver uma coisa dessa, todo o seu recurso que a gente está aguardando, você pode perder esse de acordo com a gravidade do seu problema. E isso não é mentira, né? Nós sabemos disso. Isso é uma verdade. Mas tem coisas que o nosso cliente, ele não se atenta, ele não pensa. Você sabe muito bem quando vocês estão oferecendo um seguro de automóvel em que ele quer o RC baixinho, ele acha que não tem, ele só está preocupado com o bem dele e ele não a gente tem que chamar a atenção dele quanto é importante ele ter um RC grande para ele não ter problema no caso de um acidente que ele seja culpado e ele tem que indenizar o terceiro, né? Como vocês sabem, ou perda total, enfim. Então, nós temos essa responsabilidade. Então, na área de saúde, nós temos que chamar atenção. Falar, cliente, você está guardando dinheiro, está fazendo uma série de coisas, está tudo bem. Mas se você tiver uma doença grave, como que você vai fazer? Você vai, ou a sua mulher, ou seu filho, ou sua mãe, você começa a ter um tratamento pelo SUS e você descobre que as coisas estão demorando, você vai fazer o quê? Você vai usar os recursos que você tem. Então, assim, não é inteligente, né? Não é inteligente para uma pessoa não ter essa cobertura. E, claro, a gente tem que adequar ela para caber dentro do orçamento. Agora, outra objeção muito comum, a famosa frase, tá bom, vou pensar. Quando o cliente fala, tá bom, eu vou pensar, eu me lembro quando eu tinha minhas filhas, né? E o que a gente faz? A mãe tá andando com as crianças e a criança pede uma coisa e a gente fala assim, na volta a gente compra. Quer dizer, não vai comprar nunca, né? Então, isso me lembra bem. Não podemos ficar com essa resposta. Então, você não pode responder para o cliente, tá bom, qualquer coisa me chama. Ele não vai te chamar nunca, né? Então, essa hora é descobrir o que ainda está faltando para o cliente decidir. Então, prefira falar assim, claro, é uma decisão importante, só para eu te ajudar melhor, o que você gostaria de pensar?
É o valor? É a rede? É a carência? Ou comparar com outra opção? O importante é não deixar o cliente ir embora com uma dúvida escondida. Então, e isso, gente, não é ser chato, né? Isso é você fazer um bom atendimento mesmo para esse cliente. Outro cenário que pode ser uma venda perdida é o do cliente que já tem um plano. A oportunidade também existe naquele cliente que já tem um convênio, que é o mais comum que nós trabalhamos, né? Nós normalmente já trabalhamos com cliente que já tem um plano. E uma coisa engraçada, quando eu pergunto para o corretor, Cláudia, muitas vezes eu falo assim, qual é o motivo dessa pessoa que está querendo analisar outro plano? Daí todo mundo, é o preço que está muito alto. Veja, normalmente é o reajuste, mas não é sempre o reajuste, né? Então, parece uma pergunta boba, mas ela é fundamental. Quando você procura um cliente, que aliás vocês devem fazer na sua carteira, né? Como você tem plano, como está o seu plano? Deixa eu dar uma olhada, né? A gente tem que buscar isso, como vocês buscam nos outros ramos. Quando você me dá uma carteirinha, deixa eu ver quanto que você está pagando, para você colocar algumas situações para ele. Mas se você foi procurado, que esse cliente te procurou, então você tem que perguntar o que está acontecendo, né? Porque nem sempre é o preço que está alto, né? A gente não pode generalizar, né? Nós temos que entender, porque dependendo da resposta dele, é um tipo de orçamento que nós vamos estar passando. Muitos deles se desligaram de uma empresa. Quer dizer, a gente tem que perguntar para poder entender e trazer de volta a expectativa dele. Então, se o cliente, né, responder isso, né, eu já tenho o plano, você fala, bom, que ótimo, né? Você já tem a cobertura. Então, a minha sugestão é comparar se o seu plano atual ainda entrega o melhor custo-benefício para a sua realidade hoje. Gente, nós estamos assim atuando na Saúde Mais há 21 anos, né? Nós estamos nesse mercado e a realidade é que os planos que estão vigentes, né? Eles normalmente estão mais caros do que quando a gente traz um orçamento atual. Incrível, mas é a realidade. Os reajustes da carteira desse cliente, eles são sempre muito maiores do que o reajuste das tabelas vigentes. Então, vocês encontram, eu encontro casos aqui sim que a pessoa tem uma redução de custo de 30%, 40%, coisas muito importantes, no mesmo padrão de plano, né? Ou com algumas sugestões que, então, esse cliente que ainda é um custo menor, mais agressivo esse valor, a gente, então, vai ter as outras opções que eu vou estar falando mais para frente. Daí, quando você fala isso para esse cliente, já vem uma pulguinha atrás da orelha. Será que tem mesmo? E daí você dá aquele checkmate, passa as suas informações para a gente analisar isso no mercado. Em clientes jovens, é muito comum eles falarem, eu não preciso de um convênio agora, eu sou super saudável, e nós temos que mostrar para ele que ele está na melhor fase para contratar um plano, né? Porque ele é jovem, ele vai ter o custo do plano bem acessível, né? E que o plano é uma prevenção, uma proteção para ele. Então, a gente pode falar assim, eu entendo e que bom que você está super saudável, né? Que ótimo. Mas esse é o melhor momento para você fazer o plano. Você vai pagar mais barato, você é jovem, e dificilmente vai ter alguma doença pré-existente. E se tiver algum imprevisto, você já está protegido. Queridos, nós temos que lembrar os clientes que existe uma coisa que chama-se acidente. Vocês sabem em várias pesquisas e muito mais que o jovem morre muito por acidente. Na questão de acidente, ele tem muito mais risco do que uma pessoa mais madura,
né? Por causa de onde o horário que ele sai, os carros que eles têm, a exposição dele que é muito maior, né? Então, logo, tem maior chance de acidente. Então, nós precisamos lembrá-lo disso. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque o jovem acha que ele é Deus, né? Mas nós temos que chamar a atenção para a necessidade dele, que ele trazendo essas questões aí de acidente, principalmente. Bom, outra objeção muito comum eu não quero coparticipação. Então, essa objeção eu já tenho com os próprios corretores. Eu brinco que quando a gente vai fazer uma apresentação para algum cliente, muitas vezes eu tenho que convencer primeiro o corretor em relação à coparticipação. E já recusa e, na verdade, nem entendeu. Tem uma imagem antiga do que era, porque há muito tempo atrás a coparticipação era uma coisa que eu também não considerava interessante, né? Eu não fazia, né? Mas eu não fazia e não indicava para cliente que não achava. Só que hoje é diferente. Hoje a coparticipação é uma saída financeira muito interessante. Então, a gente precisa pedir um tempo para o cliente para estar apresentando. E uma outra coisa que também eu quero estar sempre comentando é que, agora falando com vocês, corretores, né? Muitas vezes o corretor fala, não, mas eu não quero que você apresente isso para o meu cliente, não quero essa coparticipação. O que eu falo para ele é, cuidado, porque você pode não estar apresentando e uma pessoa qualquer, que hoje nós temos muita concorrência, vocês sabem disso, né? Muita concorrência até em cima dos nossos próprios clientes da carteira, e alguém apresenta isso para ele. E ele acha interessante. Então, eu demorei um pouco para aprender isso quando eu comecei a trabalhar, né, nessa área de vendas. Nós não podemos pensar com as nossas crenças. Nós não podemos, a gente tem que entender e passar, porque, de repente, uma coisa que para você é muito claro, você não compra com coparticipação na sua cabeça, né? Você não acha interessante, às vezes faz sentido para o seu cliente. Então, você precisa oferecer, né? Oferecer. Se ele não se interessa, a gente passa por cima, mas deixa claro para ele. E daí você está blindando o seu cliente. Se alguém aparecer com essa proposta, ele fala, puxa, o meu corretor me falou sobre isso e ele vai retomar o pensamento. Bom, a gente tem que falar que o custo fixo mensal é muito menor em um plano com coparticipação. Aquilo que nós já falamos. Então, muitos clientes escutam coparticipação e acham que vão pagar tudo de novo. Muitos clientes falam assim para mim, mas eu já pago o plano, ainda vou ter que pagar quando usar? Sim, porém, você paga o seu plano por volta, tem operadora que chega a ser 30% mais barato. 30%. E com o detalhe, as operadoras hoje têm vários atendimentos que elas isentam de coparticipação. Um exemplo, a Amil, ela tem uma rede própria, né, da Amil. Onde ela tem a rede própria, ela não vai cobrar a coparticipação. Tem padrão de plano, tá? Tem padrão que ela não vai cobrar para consultas tem outros padrões que ela já não vai cobrar, até para internação, para vários procedimentos. Então, o plano é com coparticipação, porém, ele tem essas vantagens, por exemplo, da Amil. A Bradesco também tem alguns locais que ela não vai cobrar a coparticipação. A Sul América, todas elas, a Porto, eles estão tendo algumas opções de a pessoa utilizar sem a cobrança da coparticipação. Então, fiquem atentos aí a isso. Mas mesmo que a pessoa vá sem ser na rede própria e ela tenha, o valor de diferença do que ele paga mensalmente é muito, muito, muito grande, né? Então, daí a gente pede ajuda aí pro seu comercial, que as meninas estão muito atentas de fazer conta e de saber como é que vai estar fazendo isso. Então, a minha recomendação, ela é avaliar a coparticipação como uma estratégia para economizar para quem usa pouco.
Então, quando o cliente te fala assim, eu uso muito pouco o plano, você fala, pronto, eu tenho um perfeito para você com participação. Daí o cliente, não, mas, né? Daí ele fica todo assim. Daí você ajuda ele a fazer conta, né? É como eu falo para os corretores. Quanto tempo, qual foi a última vez que você foi no médico? Né? Qual foi a última vez que você fez? Mas eu faço uma bateria de exame. Tudo bem, você faz uma bateria de exame. Uma vez por ano? 2 vezes por ano? Então, quando você soma isso na coparticipação, é muito baixo. Porque hoje, eu só vou dar uma pincelada, tá? Os valores de coparticipação, eles têm limitador. Então, muitas são 30% e limitado a tanto. Por exemplo, a Mil tem isso. Limitado para exame simples, limitado a R$20. Daí as pessoas me perguntam, mas é de cada exame? Sim, é de cada exame. Mas nos exames simples, o valor que eles vão verificar é o valor quanto eles pagam para aquele laboratório, porque não é o valor que você, como uma pessoa física e fazendo particular, você pagaria. Eles têm tabelas de negociação. Então, eles vão colocar quanto que ele pagaria para esse médico, para esse exame. Por exemplo, um exame de um hemograma. Para vocês terem ideia, um hemograma num laboratório sem ser Fleury, Alta, esses laboratórios, vamos falar do Delboni, do Amais, desse nível de laboratório, um exame desse custa, no total para a operadora, uns R$15. Daí 30% de R$15, quanto é? R$4,50. O limitador é 20. Quanto que esse cliente vai pagar? R$4,50 na coparticipação. Entende? Então, numa bateria de exames em que ele fez muitos exames, então eu fiz 10 exames, vou pagar R$200? Num exemplo, tá? Não estou pegando tabela nenhuma. Não, você não vai pagar R$200 por conta dessa conta que eu falei, porque eles vão cobrar 30% do valor que eles pagam, limitado àqueles R$20. Então, na pior das hipóteses, é o 20. Mas num exame, eu chamo a atenção do exame simples, porque nele é que tem muita diferença, né? Nele que tem valores muito mais baixos. Mas, por exemplo, uma tomografia, essa não, tá lá dizendo que o limitador é 150, uma hipótese, vai pagar 150, porque um exame desse, mesmo por convênio, ele paga R$800, então, no caso, 3 vezes 8, 24, 240, e então 150 é menor, 150 é o que eles vão cobrar. Então, a gente tem que fazer algumas continhas aí para estar passando. Nós temos interesse do cliente fechar a coparticipação? Não, porque nós somos comissionados. Quanto maior o valor que esse cliente paga, mais nós recebemos. Porém, vocês sabem que a gente precisa trazer uma opção que ele consiga ter um padrão de plano muito bom, com o custo o menor possível. Então, o que a gente faz normalmente quando eu apresento uma coparticipação e tem espaço de valor? Porque eu peguei a fatura dele. Eu subo o padrão do plano. Ele fica super satisfeito. Então, ele tinha um padrão de plano, por exemplo, que ele tinha São Camilo Santana, mas ele não tinha Redditor, ele não tinha uma série de coisas. Eu subo o padrão dele. E entro com a coparticipação, eu fico num padrão melhor de hospitais que ele tinha, com um custo muito menor. Então, por isso temos que fazer conta, por isso temos que entender e fazer esses custos personalizados. Ou então, você quer manter o mesmo padrão de plano só fala que existe a coparticipação, mas sem a coparticipação, você não quer que baixe muito essa fatura desse cliente, se a gente tiver bastante espaço, ok, só cita a coparticipação, o cliente resistiu, a gente passa para frente, mas você falou, né? Então ele tem registrado que você falou sobre a coparticipação. Ele não teve interesse, maravilha, ele vai pagar mais caro, a gente é comissionado por valor maior. Aliás, muitas vezes eu falo isso para o cliente, quando ele fala, não quero saber de coparticipação, eu falo isso para ele, falo,
Eu sou comissionada de acordo com o que você paga. Quanto mais você paga, mais eu ganho. Se eu quero te apresentar a coparticipação, é porque eu estou querendo te trazer uma opção que você vai economizar. Daí, normalmente, ele aceita. E daí eu faço essa estratégia. Se eu estou com espaço, eu vou para um padrão maior. Eu já vendo o padrão maior, né? E depois eu explico a coparticipação. Agora, falando de empresa, tem alguns empresários que falam assim, não tem interesse em fazer plano para os funcionários. Aí a gente tem que mostrar que ele ganha incluindo os funcionários. O corretor precisa eliminar a visão do custo e introduzir o plano como um benefício para a empresa. Então nós podemos falar assim, entendo que é mais um compromisso para a empresa assumir, mas a contrapartida costuma ser excelente. O plano de saúde ajuda a reduzir faltas, chama novos talentos e ajuda a segurar bons funcionários. Esse funcionário dele vai ter um plano de saúde, então em vez de ele vai para o SUS, hoje para marcar, amanhã para ir e depois cancela. Quantas vezes esse funcionário faltou? Com plano de saúde, vocês sabem que isso muda o jogo, né? Rapidamente ele já tem a consulta, então ele consegue também fazer o agendamento da consulta num horário muito antes de entrar para trabalhar, ou mais tarde, na hora do almoço, enfim. Isso tudo ajuda a ele não ter falta, né? E você não ficar sem esse funcionário naquele dia. Outra coisa que também eu quero falar para vocês, a questão de segurar bons funcionários. Nós vivemos, assim, um momento bem interessante aqui no Brasil, porque existe muita gente precisando de emprego, de uma série de coisas, e nós com uma falta de bons funcionários, né? E nós temos, inclusive, áreas que é um problema seríssimo a questão de funcionários, que é essa área de TI, de tecnologia, porque as pessoas, eles são muito procurados, né? Quando eles começam a trabalhar numa empresa, eles têm muita gente assediando eles, e essas empresas treinaram, fizeram esse funcionário estar trabalhando direitinho, de repente vai embora. Eu tive algumas experiências com algumas empresas em que ele colocou padrão alto. Eu tenho uma empresa de TI que eles têm o plano da Omint, né? O Omint realmente é um plano excelente, mas vocês sabem que ele tem um custo algumas vezes muito alto, né? Em relação à concorrência, às vezes a gente apresenta custo muito baixo, muito melhor, e a empresa fala para mim, já tive, né? E vou citar esse caso, a empresa falou, eu preciso manter esse plano, porque este plano segura meu funcionário. O nome desse plano, né, segura esse meu funcionário. Ele vai, na hora que ele vai para uma outra empresa, ele analisa sim qual é o plano de saúde, ele analisa sim os benefícios. Então você consegue segurar um bom funcionário com um plano de saúde. Em alguns aspectos como esse, um baita plano de saúde. Bom, lembrando que o corretor pode apresentar vários formatos diferentes. Pode ser um plano integral, pago pela empresa, plano com coparticipação do funcionário, inclusão apenas de determinados grupos ou opções com coparticipação para controlar custo. O importante é montar uma proposta adequada. Outro detalhe, as operadoras, de uma forma geral, elas permitem que você, dentro de um grupo, você tenha pessoas com coparticipação e outras não, tá? Então, fiquem atentos. É muito comum eu entrar numa empresa em que inclusive os sócios vão entrar e os sócios ou a diretoria não quer a coparticipação, mas ela entende como interessante para os funcionários. A gente pode fazer coparticipação para os funcionários, para os donos não. Enfim, nós temos numa mesma proposta, conseguimos mesclar. Outra objeção muito comum costuma ser as carências. A carência não deve ser escondida, ela deve ser explicada com clareza. O corretor não deve minimizar nem prometer o que não existe. Ele deve explicar os prazos, mostrar o que pode ser usado antes e deixar claro que urgência e emergência têm cobertura após 24 horas. Então, podemos falar assim. É verdade que alguns procedimentos têm carência, mas isso não significa que o plano só vai servir depois de meses. Para urgência e emergência, em regra, a cobertura após 24 horas. Nós analisamos seu caso para verificar a melhor alternativa.
Vamos lá. Se a pessoa tem plano, a gente tem a compra barra redução de carência, né? Que normalmente resolve a questão de internação, o que não vai resolver é a questão de parto e a questão de pré-existência. Mas a cobertura de acidente, ela é com 24 horas. Urgência e emergência, de uma forma geral, ela é também 24 horas, mas nós temos que dividir. Acidente, está tudo coberto. Tudo. Internação, cirurgia, o que for. Doença, se a pessoa não teve compra de carência, a doença, não. A doença vai ter o primeiro atendimento, né, às 12 primeiras horas, e se ela evoluir para internação e ou para cirurgia, vai valer a regra da carência. Não esqueçam disso, é muito importante. Ah, mas Cláudia, já vi de um cliente que então ele teve uma apêndice, por exemplo, que ela entra na carência de internação, apesar dela ser uma coisa que acontece de repente, ela vai entrar nessa carência, e daí, mas o cliente teve. Então, o cliente entrou com um advogado, ele fez alguma coisa aí, porque daí o juiz entende que era risco de vida e uma série de coisas. Mas nós não vendemos advogado, nós não vendemos ações, nós não vendemos nada. Então, a gente fala o que é, né? Então, tem que falar o que é e pode falar, já vi muitos casos, mas não fica na minha alçada, não vai ser aceito de uma forma natural, vai ter problema, e daí você aciona se você achar que deve. Tem um outro tipo de cliente que já teve plano de saúde e fala assim, eu pagava todo mês e não usava. Esse tipo de pensamento mostra que o cliente compara plano de saúde com uma compra comum. Então, ele comprou, tem que usar, né? E se ele não usou, ele perdeu dinheiro. E a gente precisa reposicionar o plano de saúde. Podemos falar assim. Na verdade, o melhor cenário é você ter saúde e não precisar usar, né? Que bom que foi assim, mas é importante ter uma retaguarda para você e para quem você ama se tiver algum imprevisto, né? Então, é bem isso. O ideal, eu tenho Ulisses, né? Que ele fala para o cliente quando fala isso. Agora não, porque eu acho que ele está mais bonzinho, mas ele já falava assim, que pena, né? Que você não ficou na UTI, entubado, né? Ele dá aquela chocada. Que às vezes tem cliente que merece, que é bom você dar uma situalizada nele. Porque é verdade, é como o seguro todo, né, gente? O ideal é que a pessoa não use, né? Mas ele não compra somente a utilização, ele compra segurança, ele compra proteção familiar, ele compra tranquilidade, ele compra prevenção, investimento e custo-benefício. Então é isso que é exatamente o que o seguro vende, que é essa proteção. Quanto vale o cliente dormir à noite, sossegado, no caso de vocês de automóvel, e saber que o carro dele está assegurado. O carro dele, se alguém roubar ele durante a noite, porque ele põe na porta, ele está sossegado. Isso dá tranquilidade. Ou ele vai ficar, não, eu deixei na porta. Será? Será? Quanto custa isso? Né? E isso faz parte do nosso seguro de uma forma geral e a saúde não é diferente. Bom, se vocês usarem algumas palavras no diálogo, a sua venda vai fluir de uma forma bem mais fácil. Então, a gente pode escolher quais palavras para usar para gerar mais segurança. Por exemplo, evitem usar eu acho. Eu acho, quem acha está perdido, né? Então, não é uma palavra adequada. A gente tem que usar, por exemplo, pelo que eu analisei, minha recomendação profissional é, com base no seu perfil. Então, essas palavras que vão trazer mais segurança. E, por fim, eu queria mostrar um pouquinho de como podemos agir em alguns outros cenários que eu não citei diretamente. No plano familiar, por exemplo, nós podemos reforçar o instinto de cuidar de quem você ama. Passar a ideia de que numa crise essa pessoa vai receber atendimento, isso alivia a ansiedade comum de depender do SUS. Também podemos mostrar que ter plano de saúde protege o patrimônio da família, porque numa emergência eles não vão precisar gastar uma fortuna em hospitais. Então,
ter um plano de saúde para a sua família e para você é uma proteção para a sua família, para a sua esposa, porque ela não vai ter que tomar a decisão de muitas vezes gastar uma fortuna e não vai trazer um peso, além do peso da situação que está acontecendo, né? Então, além da gente ter um peso do problema de saúde, de toda essa parte emocional, de como vai ser, risco de morte, uma série de coisas, ainda tem o peso da questão financeira. Então, nós precisamos, é amor às pessoas. Aquele cliente mais premium, a nossa estratégia pode ser diferente, pode ser destacar hospitais e laboratórios renomados. Se o reembolso do plano for alto, podemos valorizar a liberdade que isso dá para o cliente escolher a consulta. E também temos que mostrar que a nossa proposta foi feita sob medida para ele. Então, essa é a aula de hoje. Nós vamos agora entrar nas perguntinhas. Então, vamos lá. Quando o cliente diz está caro, qual deve ser a sua melhor postura melhor postura do corretor? Encerrar o atendimento e esperar o cliente chamar novamente? B. Oferecer imediatamente o plano mais barato? C. Entender o motivo da objeção e mostrar o valor da proteção? E D. Dizer que todos os planos são caros mesmo. Quando o cliente diz vou pensar, o corretor deve perguntar o que ficou em dúvida e conduzir a conversa, encerrar a venda imediatamente, pressionar o cliente até ele contratar, ignorar a objeção e mandar outra tabela. Vamos lá para a última. Qual expressão transmite mais segurança no atendimento? A. Eu acho que esse plano é bom. B. Pelo que analisei do seu perfil, essa opção atende melhor sua necessidade. C. Muita gente contrata esse. E D. Plano é quase tudo igual. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até quarta que vem, às 9 horas.